deputado Ângelo Almeida, anunciado por Jerônimo Rodrigues como novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, já afirmou que é preciso inovar e ter criatividade. Essa afirmação foi feita durante a cerimônia de posse do governador e foi uma referência à nova gestão pública em que a prioridade do programa de governo é o combate à fome. O deputado Ângelo Almeida, que está prestes a assumir oficialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jeff Beltrão. Bom dia, a equipe, Ernesto. Bom dia a todos vocês aqui do estúdio. Programa Isso é Bahia. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, saudando, o 2023 que estamos iniciando. Só para que fique bem claro para os nossos ouvintes, o senhor foi nomeado novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, ainda não assumiu oficialmente a pasta, o senhor foi reeleito agora, recentemente, ou seja, está esperando assumir o novo mandato para pedir licença? É esse o trâmite? Exatamente, Jefferson. Nós tivemos uma eleição de 2 turnos, E logo após o segundo turno, com a vitória do governador Jerônimo Rodrigues, iniciou-se o processo de transição. A definição e o convite à definição do nosso nome, ela veio se dar praticamente 24 horas antes, 48 horas antes do dia 1º. Uhum. Isso fez com que nós tivéssemos, uma certa dificuldade, porque aqueles secretários que já estavam confirmados ou os novos secretários tiveram um tempo, de conhecer a estrutura dos órgãos, a estrutura das secretarias, conhecer as pessoas, porque ninguém consegue fazer nada sozinho e é preciso se construir equipe, para fazer, cumprir um papel, uma tarefa tão importante como essa. O fato é que eu, quando fui surpreso, porque eu estava no meu radar depois de uma batalha eleitoral que foi... e todo mundo sabe que não é só a eleição, tem a pré-campanha, tem a campanha, depois veio o segundo turno, que foi muito intenso, um segundo turno de presidente da República, um segundo turno para governo do Estado. O que eu estava no meu radar era uma boas férias com a minha família no mês de janeiro. Eu acho que era justo, para eles, para mim também. Ocorre que veio o desafio, a relação nossa com o governador Jerônimo, de confiança, de proximidade, fez com que eu ficasse movido por esse desafio. Então, eu aceitei a tarefa e coloquei para o governador que eu precisava... tudo bem, as minhas férias não estavam mais no radar, estavam comprometidas, mas eu precisava cuidar também de organizar a transição do meu mandato. O respeito ao meu eleitor, claro. O respeito às minhas lideranças, aos prefeitos, vereadores, Fui votado em mais de 370 municípios, 372 municípios, e eu precisava desse janeiro para isso. E o janeiro, que era para ser de férias, acabou sendo trabalho dobrado, porque além de fazer esse trabalho de articulação política, de conversar, de fazer com que as pessoas compreendessem, alguns não compreendem, têm dificuldade de compreender, mas que é missão, é tarefa de quem está na política, porque a gente tem uma estrutura partidária, a gente tem lideranças que também a gente segue, e a gente precisou desse tempo. Portanto, eu acabei, o janeiro que ia ser de férias foi de trabalho dobrado. Então, o que se espera é o senhor assumir o seu próximo mandato, agora dia 1º de fevereiro, e tão logo deve pedir licença para assumir a secretaria. Então, eu vou aqui dar um furo de reportagem. Por favor. Bem antes de ser já reeleito, e antes de pensar em ter a possibilidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, eu havia sido, eu diria, prospectado, Sim. Por um companheiro que é de Minas Gerais. Ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, subsecretário de Desenvolvimento Econômico do governo de Minas. E ele liderou em Minas Gerais a construção de um programa, de um projeto, que é o Fórum Empresarial Minas-China. E o governo chinês, a cônsul-geral da China, que é do Rio de Janeiro, a quem a Bahia se reporta, pediu que ele prospectasse alguém da Bahia, algum parlamentar reeleito ou eleito, para poder assumir essa tarefa aqui na Bahia. O governo chinês determinou que pelo bom ambiente surgido, na Bahia a partir da eleição do presidente Lula, que a Bahia seria o segundo estado a implantar, ter essa frente parlamentar Bahia-China. Sim. Eu me comprometi de criar essa frente.
né? Estava tudo está já programado, já inclusive pronto para poder, logo que tomasse a posse no dia 1º, a gente dá o start e com a colaboração dos colegas, nós criarmos essa frente. Precisa de 21 assinaturas para montar essa frente parlamentar. E eu não quis também abrir mão desse compromisso que eu assumi, né? Então eu deverei tomar posse lá entre o dia 7 e 8 de fevereiro, porque após a posse eu vou cumprir esse compromisso, vou fazer uma viagem a Minas Gerais, vou fazer uma viagem, já temos uma agenda no dia 3 de janeiro com a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, e aí no meu retorno, na semana seguinte, nós vamos estar fazendo efetivamente a posse e assumindo de fato e de direito a condução da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. E em nível de Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, o que já foi discutido? Qual o cenário o senhor vislumbra? O senhor é natural de Feira de Santana. Imagino que a região de Feira deva receber uma atenção especial do senhor. Claro que na condição de secretário estadual, toda a Bahia, em tese, terá que ser bem atendida, digamos assim, mas qual é o cenário que o senhor vislumbra? Ontem mesmo a gente estava conversando com o diretor de estudos da SEI, que vai apresentar hoje, aliás, um estudo Pensar a Bahia, em que lista uma série de áreas em que podem representar um potencial para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. Qual é a sua expectativa? Qual o cenário o senhor vislumbra? Quais as frentes de ação devem nortear a sua atuação frente à Secretaria? Então, Jefferson, construindo e seguindo o princípio da transversalidade, que é a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, pensar a Bahia tem a ver com o que nós também estamos pensando, que é construir um novo plano de desenvolvimento econômico sustentável para o Estado da Bahia. Esse plano é importante para nós. O mundo mudou, vou dizer assim, os bons ventos, falar em ventos, nós somos hoje líder nacional na produção de energia eólica, que estão chegando no estado da Bahia, sinalizam que nós precisamos trabalhar muito para estar conectado com essa mudança mundial. Você vê falar hoje dos novos tigres asiáticos, são países menores. Você vê falar hoje de que as grandes potências mundiais já pensam diferente do que pensavam há uma década atrás, na questão do investimento para consolidar e fortalecer a questão do emprego, a questão da sustentabilidade em países em desenvolvimento como o nosso. Isso abre janelas de oportunidades, aonde empresas chinesas que há 10 anos atrás, 5, ninguém imaginava que poderia vir se instalar na Bahia para implantar uma indústria na Bahia. É disso que se trata hoje. Então, nós precisamos construir esse ambiente de negócio. Nós precisamos construir esse ecossistema. Então, é um momento muito desafiador. Então, pensar Bahia tem a ver também com que nós, na Secretaria, estamos dentro do nosso plano, no escopo do nosso plano de trabalho, fazer essa sinergia e trazermos para o Estado da Bahia o protagonismo na atração de novos investimentos, que, aliás, diga-se de passagem, os sinais que eu tenho estudado até aqui, eu diria que é bastante animador o que nós estamos prevendo. Deputado e já futuro secretário, né, quase secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, o senhor vai assumir, está se despedindo, pelo menos nesse intervalo, vamos chamar assim, da sua ação parlamentar, com esse contato com a China e, ao mesmo tempo, o senhor assume a secretaria que já tem alguns grandes negócios com a China definidos, a Ponte Salvador-Itaparica, investimentos na área industrial, mas eu lhe pergunto, a gente correria o risco de ficar com a dependência muito grande de um grande parceiro comercial, ou o que está no mapa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em termos de diversificação da nossa pauta, que já foi muito dependente do cacau no passado, a gente ainda se ressente da saída da FOR, né? A gente tem um vetor importante na produção de celulose no extremo sul, né? E esse aporte chinês agora, mas tem esse risco da gente ficar com uma dependência muito grande, ou da China ter, de repente, um poder muito grande aqui, pelo tamanho que ela vai representar como parceiro comercial? Boa pergunta, Ernesto. Até porque ao Estado cabe fazer essa regulagem, né? Não há evidências de que nós tenhamos uma nação que tenha obtido progresso econômico
com a sua economia baseada em commodities. Então, quando a China, investimentos como, por exemplo, nós estamos hoje, a Bahia liderando, por exemplo, uma planta da produção de hidrogênio verde, né? A Bahia sendo um pioneiro nessa produção em larga escala. Mas existem fundos de diversas nações, de diversos países diferentes, olhando para a Bahia pelo nosso potencial. E nós vivemos uma crise energética, né, que tem sido servido como um alerta para o mundo, uma crise energética e também uma crise que sugere de que nós precisamos produzir alimentos. O Brasil tem essa expertise, tem essa capacidade pelas nossas características, e a Bahia tem uma fronteira agrícola que é uma coisa extraordinária, que é o oeste da Bahia, e o potencial de produção é muito grande. Mas o que a Bahia precisa fazer, o que o Estado precisa fazer é construir esse ambiente para que esses investimentos que estão vindo para cá possam passar ou seja, não a matéria-prima bruta sair diretamente para atender a esses países que estão investindo, mas, sobretudo, também para gerar aqui o imposto, gerar a produção do alimento para que a gente possa fazer a exportação e o consumo interno sendo processado aqui. Essa é uma estratégia que o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável precisa elaborar para discutir. Quando essas empresas todas vêm para o estado da Bahia e procuram a SDE, visam e também onde é que estão os benefícios, quais são esses benefícios, e é um diálogo intenso. E esses países, quando essas empresas, né, essas transnacionais, essas grandes multinacionais que vêm ao Brasil, às vezes ficam meio confusas, porque as leis e as regras, os códigos fiscais entre um estado e outro, né, existe muita divergência. Eu falo chinês, mas também qualquer outro empresário ou CEO de uma empresa que chega aqui, eles encontram na Bahia uma performance, em São Paulo outra, em Minas outra. Isso cria uma certa novelo de legislação tremenda, né? Esse modelo de legislação, a gente tem que torcer e pedir que o novo governo possa fazer uma reforma tributária que equacione esses problemas, que não só a Bahia, mas que o Brasil como um todo possa assumir esse protagonismo. Agora, o senhor também está pegando a secretaria num momento que a gente pode dizer assim, com todos os ventos a favor, além dos ventos da energia eólica, também a solar, está chegando hidrogênio verde. A FIOL, a gente espera que finalmente deslanche, assim como o Porto Sul, a mineração em alta, ali nas bordas da ferrovia. Dá para a gente esperar, secretário, nesse horizonte do mandato do governador Jerônimo Rodrigues, esses grandes investimentos começando a se reverter no aumento da oferta de emprego e na oferta descentralizada também para outras regiões, não concentradamente na região metropolitana? Dá para a gente ter isso como horizonte no médio prazo, para não ficar sempre como uma promessa, né? Olha, no médio prazo, para acontecer, nós temos que trabalhar e acertar. É claro que em tudo na vida existe erro, existe acerto. Mas precisamos acertar muito mais do que errar. E tem um gargalo aí importante, que eu vou complementar a sua fala, Ernesto, que é a questão do modal ferroviário. Esse estado que tem um potencial energético extraordinário, que tem um potencial aquífero, rios, nós temos um subsolo riquíssimo. O trabalho que a CBPM tem feito nos últimos anos é um trabalho extraordinário e que vem apontando a Bahia como hoje já é o terceiro maior produtor de minério, né, do país, atrás apenas de Minas Gerais e do Pará, e com possibilidade de, no médio espaço de tempo, se tornar o segundo, até superando o Pará. Houve agora uma descoberta, o que chamam de uma província mineral, no norte do estado, ali próximo a Campo Alegre de Lourdes, pelo Arcado, descendo. Essa província foi descoberta pelo trabalho da CBPM, entra aproximadamente da divisa com o Piauí, ele adentra na Bahia cerca de 80 quilômetros. E lá os achados são extraordinários, sobretudo com cobalto, né, a possibilidade, inclusive, de encontrar, de ter lá o vanádio também. A Bahia é o único estado brasileiro que produz o vanádio. Então, o ouro e a prata também. Então, nós temos essa possibilidade
enorme de ter da Bahia se transformar numa grande potência mineral. E aí? E a logística? Então, quando a gente fala que os ventos estão favoráveis, porque primeiro nós temos o presidente Lula, que é quase que um baiano. Segundo, na Casa Civil, o nosso ex-governador, o ministro Rui Costa. Terceiro, o Wagner, que já não é mais um senador, eu diria que é uma entidade. Eu estar naquela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e olhar para aquela cadeira e ver que o nosso ex-governador Wagner sentou ali e as pessoas falam, pô, claro que com entidade, eu digo assim, claro que com entidade como o Wagner sentado ali, as coisas funcionavam, né, com uma rapidez muito grande. Eu não tenho essa expertise, não sou um simples, dizer assim, um tabaréu de Feira de Santana, que tem uma formação, que gosta de estudar e que recebeu do governador essa tarefa e a confiança dele. Então eu preciso me superar, trabalhar muito, mas tenho certeza de que o fundamental é a equipe. Ninguém faz nada sozinho e a equipe, o governador me deu a autonomia e me deu assim, essa oportunidade de montar a equipe. Esse mês de janeiro tem sido um mês assim, de muito estudo, de tudo que está aí na Secretaria, mas, sobretudo, de conhecer gente e prospectar gente, porque são as pessoas que vão fazer com que a gente possa, num coletivo, numa construção coletiva, superar as dificuldades que nós temos. Deputado, a gente está conversando aqui com o deputado Ângelo Almeida, que está prestes a assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Eu queria insistir nesse ponto. O senhor estava destacando aí o potencial mineral do Estado, não é? A Bahia tem se tornado a terceira força do país nesse setor, com um potencial ainda a ser explorado, mas que esbarra exatamente nessa falta de infraestrutura que o senhor mesmo destacou, não é? Os canais de escoamento da produção que ainda não são satisfatórios. Qual é o cenário que venha a facilitar esse entrave, essa dificuldade, para que, de fato, o setor mineral, de exploração mineral na Bahia, deslanche com o potencial que apresenta? Porque é uma reclamação histórica essa aqui na Bahia, não é? De uma falta de infraestrutura, de falta de canais de escoamento de produção. A gente teve a FIOL aí que se esbarrou durante anos, não é? Para continuidade, e até hoje não se concluiu, mas parece que está caminhando. Tem a Ferrovia Atlântica também. FCA. FCA, não é? Ferrovia... Centro-Atlântica. Isso. Centro-Atlântica. O que há de luz no fim do túnel para que esse setor de infraestrutura de fato se desenvolva no Estado? Então, o presidente da CBPM, Antônio Carlos Trame, é um grande companheiro, sou um grande admirador dele, um estudioso. Ele tem tem levantado esse debate há já algum tempo e nós, baianos, precisamos acolher essa ideia. O governo precisa compreender a importância de nós levarmos ao governo federal a necessidade de mudança nesse conceito do que é, por exemplo, a FCA no estado da Bahia hoje. Houve uma concessão a uma empresa que é a VLI, né, que é uma subordinada à Vale, e de 25 anos. E houve uma desconstrução desse processo, um desinteresse desta companhia que assumiu a nossa malha ferroviária, a Centro-Atlântica, e isso vem trazendo graves prejuízos ao modal ferroviário e à economia do estado da Bahia. Ainda bem que agora, nesses próximos 2 anos, esse contrato está vencendo. E nesse momento que o mundo está olhando para o Brasil, nós temos diversos empreendedores, investidores, manifestando interesse em operar e em fazer investimentos em ferrovia, fazer investimento em portos, fazer investimentos na infraestrutura, porque quando o mundo entra em crise, o Brasil é um país que não entra assim, não participa de guerras, é um país pacífico, é um país que tem riqueza, e essas pessoas estão percebendo isso, esses empresários estão percebendo. Nós temos aqui, eu diria, um ecossistema perfeito para que possa fazer investimento, e quem faz investimento quer o quê? Resultado e lucro. Mas precisa de logística, precisa de infraestrutura para escoar essa produção. Ao governo cabe fazer o seu papel regulador.
e ser um regulador onde procure se apropriar o máximo dessa riqueza, dando as condições desses investidores poderem produzir aqui mesmo, gerando emprego aqui mesmo, ao invés de apenas pegar o produto, botar num trem, do trem ir para um navio, do navio ir embora, né? E isso é o papel que eu penso que o Estado precisa construir com todo esse ambiente favorável. Um ambiente favorável de ter a governabilidade, de poder, iniciando pela tratativa, pela forma que nós recebemos, pelo jeito generoso que o povo baiano tem de receber. O governador Jerônimo é um gentleman e eu penso que ele vai agora começar, no início do governo, começar a conhecer este mundo novo, que é o mundo de receber empresários dos diversos países, de receber investidores, e a gente poder tratar esse assunto com generosidade. O governador Jerônimo, não tenho nenhuma dúvida, que vai estar dando as mãos de boas-vindas, né, àqueles que vêm para investir no Estado, porque vai gerar riqueza, vai gerar distribuição de renda e vai gerar emprego. O combate à fome, o nosso papel, né, na SDE, tem também essa lógica de que nós precisamos acelerar as devidas etapas de atração de investimento, porque é através do investimento que nós vamos gerar emprego. O emprego traz dignidade para as pessoas. E dignidade, também, dentro dela, nós temos a questão do combate à fome. Secretário, vamos botar um pouquinho de pimenta no salão para falar de Feira de Santana. Não para semear a cisânia pelo fato de eu ser de Feira de Santana, porque Feira de Santana é uma cidade estratégica para qualquer projeto de desenvolvimento para o Estado, né? Há uma expectativa muito grande em relação aos feirenses reclamavam de espaço dentro do governo, espaço de decisão, e agora tem um feirense na secretaria estratégica para esses anseios de Feira de Santana, né? Mas, claro, a gente tem também um problema lá, local, e claro, qualquer grande empresa quer saber como é que é a cidade. Água, por exemplo, é um problema que para a Vitória da Conquista é um entrave, para a Feira de Santana já deixou de ser, felizmente, há algum tempo. Mas serviços públicos, de uma maneira geral, e Feira parece que está vivendo uma fase muito conturbada. A gente toda hora está lendo notícias aqui, algumas coisas escabrosas sobre Feira de Santana, né? De que maneira este feirense, ao assumir uma secretaria como a SDE, pode colaborar e qual é a dificuldade no trato político de todas as questões que são administrativas com uma liderança de oposição, que é o prefeito da segunda maior cidade do Estado? Então, semana passada eu estava dando uma entrevista em Feira de Santana e eu citei o seguinte: a gente, de forma meio que empírica, né, eu não sou um cientista político, mas sou um cara da política, da lida, né, e a gestão, a governabilidade, o governo de Feira de Santana, liderado pelo ex-prefeito Zé Ronaldo, né, que é o líder, ele hegemoniza o poder em Feira há 20 anos, caminhando agora para 24. Desde 2006, quando ele perde a eleição, a lógica da turma foi o seguinte: o PT não vai dar certo, daqui a 4 anos a gente volta. E aí, hostilidade, relação sem a mínima moderação de diálogo com o governo do Estado. Aí, em 2010, Wagner vai lá e Primeiro turno. ganha no primeiro turno. E aí fica aquela: não, Wagner não vai ter sucessor, na próxima vez a gente ganha. Eles vão se mantendo no poder municipal e, infelizmente, né, durante esse tempo todo foi soluçando aquele soluço de esperança, né, de que não ia dar certo para o nosso campo político e eles iam voltar. E, por último, o maior exemplo foi agora. E esse nível de hostilidade que veio de Feira de Santana para com o governo democrático que libertou a Bahia, iniciado por Wagner, fez mal à cidade. E ela, embora tenha surfado, né, no governo progressista, nos avanços que teve, sobretudo no governo Lula, o maior município, o município que mais recebeu Minha Casa Minha Vida no Nordeste, no Norte e Nordeste do país, foi Feira de Santana, 45 mil unidades. E eu pergunto lá o seguinte: vem cá, onde é que estariam morando essas pessoas? 45 mil novas residências num período curto de apenas 10 anos. Então, foi muita coisa que veio naquele momento de desenvolvimento, de Feira crescia a ritmo chinês. 12, 13, chegou até a bater quase 15% de crescimento de PIB, né, no momento, como eu dizia, que surfou com o governo Lula, com aquele momento importante que foi o momento econômico. Com isso, ele também teve a oportunidade de fazer grandes obras, de captar recursos, mas um nível de hostilidade
e que foi piorando. E agora me parece, naquela eminência de que o ACM Neto já era o governador, porque muita gente achou, inclusive aqueles que estavam do nosso lado mudaram de lado porque achou que aqui ia ser o lado derrotado, parece que aumentou a hostilidade. O Colbert subiu alguma coisa para a cabeça dele, entrou em transe e começou a ampliar o nível de hostilidade. Isso não leva a nada. Isso não leva, eu diria assim, esse ambiente desfavorável, quem paga é o povo. Eu tenho dito que Feira se tornou uma grande metrópole, e essa grande metrópole está muito mal cuidada, nunca esteve tão mal cuidada, corroborando como você falou. Estamos caminhando aqui para o final da entrevista, mas inevitável lhe perguntar. Claro, você está começando um trabalho aqui na Secretaria, tem um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade enorme, mas como feirense, acalenta o sonho de algum dia ser prefeito da cidade? Todo feirense que é da política tem esse sonho, mas eu sou muito pragmático. E esta pergunta o governador Jerônimo me fez na minha primeira conversa no com campo ele. já tem um adversário concorrente, que é o deputado Zé Neto. O né? PSB, o meu partido, teve candidato a prefeito em 2016, fui eu mesmo, eu era um suplente, eu era um suplente de governador, retirar essa expressão apenas, porque acho que ela não cabe. Depois, em 2020, na eleição de 2020, tivemos novamente Beto Torinho, um excelente quadro, foi candidato a prefeito, então eu não posso descartar do PSB ter uma nova candidatura de prefeito, porque é a construção do nosso partido que está em jogo, é o fortalecimento dele. O que eu posso dizer neste momento é que essa tarefa que o governador Jerônimo me entregou não cabe a mim tirar do meu radar, tirar do meu foco, da minha atenção, o cuidar do desenvolvimento econômico do Estado da Bahia, de cuidar de fazer esse plano de desenvolvimento econômico sustentável e de cuidar de contribuir com o governo. Então não cabe, neste momento, eu estar pensando que daqui a 1 ano e meio eu vou ter que me afastar da secretaria para disputar a prefeitura de Feira de Santana. E nesse ano e meio, o diálogo com o Colbert não vai ter dificuldade da sua parte, né? Não, nunca houve, da minha parte nunca houve. O problema é que nós temos dificuldade mesmo de diálogo com ele. Ele criou essa barreira. Eu penso, sinceramente, que só tem essa explicação. Imaginava que o ACM Neto ia ganhar a eleição, portanto as coisas iam melhorar, e já tem 20 anos que está assim. E a cidade pagando por isso. Eu creio que Jerônimo, como um bom feirense, porque quem mora em Feira de Santana há 37 anos, né? E quem bebeu aquela água, o filho nasceu naquela cidade, Feira tem todas as condições de construir, sim, a partir do governo de Jerônimo, uma nova etapa na sua vida, e nós vamos contribuir como secretário, estamos planejando, estamos também de olho, com um olhar generoso, voltado para encontrar soluções para os gargalos que temos em Feira de Santana. Mas só para sustentar um pouquinho mais essa pimenta que o Ernesto quis colocar no salão, porque ele te perguntou, não é? Qual a sua contribuição, poderia ser a sua contribuição para apaziguar esses ânimos em Feira de Santana? Claro que na condição de secretário o senhor tem todo um papel institucional, vai procurar buscar o diálogo, mas vai chamar o prefeito Colbert Martins para conversas? O que o senhor pensa para apaziguar esses ânimos? Então, Jefferson, como secretário, liderado do governador Rui Costa, do governador também do governador Rui Costa, mas liderado do nosso governador Jerônimo Rodrigues, nós vamos conversar com ele. E ainda não tivemos essa oportunidade, lhe confesso, que para discutir as nossas diretrizes e as nossas estratégias para a Feira de Santana. O papel que nós vamos desenvolver em feira será de construir, junto com o governador Jerônimo, os caminhos, né? Os atalhos para a gente poder contribuir com a cidade e com a política. E a tarefa que o governador Jerônimo me entregar, eu cumprirei. E uma última pergunta, deputado, o senhor que já tem um bom tráfego com os chineses. Uma obra que vem sendo prometida já há muito tempo, ficou meio empacada agora por conta da pandemia, depois vieram as eleições, a ponte Salvador-Itaparica. Vai sair do papel? Bom, todos nós sabemos que hoje, eu diria que a figura, o principal protagonista dessa relação com o governo chinês e com as empresas que estão participando desse consórcio é o governador Rui Costa. Então, o ex-governador Rui Costa. E ele, na Casa Civil, ninguém melhor do que ele para estar tocando esse projeto junto com o nosso governador Jerônimo. Eu estou indo, como eu falei há pouco, eu tenho uma agenda marcada com a cônsul chinesa e claro que no dia 3 de fevereiro, dia 2 é Iemanjá e no dia 3 eu espero voltar com algumas informações, eu diria, mais
contundentes sobre essa questão, mas o último entendimento que eu tive com ela, ainda no mês de novembro, quando ela veio tratar sobre a frente parlamentar Bahia-China, porque é uma coisa protocolar para o governo chinês. Construir o ambiente, tendo ali uma perna e uma relação, eu diria, mais próxima com o parlamento em cada estado que eles atuam. E ao abordá-la, ela disse sim, que o governo chinês está firme, que a decisão de tocar a ponte Salvador-Itaparica é uma decisão de governo já, e que isso vai acontecer. Agora estamos em fases finais aí já de tratativa sobre isso. Há uma previsão, inclusive, de que as obras possam começar ainda esse ano. Deputado Ângelo Almeida, deputado estadual Ângelo Almeida, prestes a assumir oficialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte nessa empreitada, que certamente é grande. E conte sempre conosco aqui, seja sempre bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a toda a equipe do Isso é Bahia. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando com o povo da Bahia, com o povo da região metropolitana de Salvador, com o nosso povo. É um prazer enorme, que Deus nos ilumine e que a gente possa ter um ano de paz, de trabalho, de muita luta pela frente. Muito bom, valeu, um abraço. Então agora 8h01, a gente volta já.